É verdade, você percebe que a arbitragem, de fato, ela puxou mais para o lado do Palmeiras. Isso é um fato. E é sintoma da pressão exercida aí durante a semana, né? Não tenha dúvida. O ambiente ficou muito carregado, a pressão muito grande. Pênalti do Richard Rios no Everton Ribeiro. Ele usa o cotovelo, faz a carga e o Everton Ribeiro é deslocado, cai na área, pênalti. No momento eu fiquei em dúvida, depois eu vi o lance algumas vezes e achei que houve o pênalti. A maioria que está participando aqui pode falar para mim se foi pênalti ou não. Galera, vamos acompanhar aqui agora o João Guilherme. Eu peço a você para acompanhar o vídeo completo até o final, porque, gente, foi uma verdadeira vergonha. Foi um absurdo que a gente viu hoje, ou ontem, enfim, passou de meia-noite, dentro desse estádio aqui. E nesse estádio aconteceu uma verdadeira operação. O Flamengo foi operado. Operado. Era pro Flamengo ter saído com a vitória. A vitória. Tudo bem, Everton Ribeiro errou no lance lá, mas ele tomou um pênalti claro do Richard Rios. Foi um verdadeiro absurdo. A pressão dos caras deu certo e o João aborda esse tema. Claro, vai falar sobre o jogo também, vai falar outras situações, mas ele aborda esse tema com as pessoas da live, tá bem interessante, então assiste até o final. Se inscreve no canal, tem um botão logo aqui embaixo do vídeo aí, escrito inscrever-se, clica aí, se inscreve, aciona o sino, deixa o like, porque o teu like ajuda demais. Operado, operação, bisturi, tesoura, meu irmão, um gaze, entendeu? Um verdadeiro absurdo, instrumentista, um negócio bizarro, bizarro, vamos acompanhar aí. Ah, o Sampaoli, gente, vamos ver aí. E mais uma vez terminou empatado. Mais um jogo para bastante coisa, para a gente comentar, para a gente analisar. Quero saber se você gostou do jogo, se você achou justo o resultado. Tem muita gente reclamando aqui pelo lado do Flamengo que foi pênalti no Everton Ribeiro, Muito. cometido pelo Richard Rios. Você acha que foi? Claro que foi pênalti. Nairon Saldanha está falando Muito. do lance do Richard Rios no Everton Ribeiro. Pois é. É aquela coisa da pressão na arbitragem. Imaginem vocês a arbitragem nesse jogo, como chega, né? Eu também achei que foi pênalti, rapaz. Pênalti, claro, João. Alexandre Macedo. Pois é. Boa noite, João. Vamos que vamos. A pressão que eles fizeram na CBF deu certo. É o clima realmente ficou muito difícil para a arbitragem, né? A semana inteira, sistema, prejudicando e tal. O Flamengo teve chance de ganhar o jogo, mas nós vamos analisar a partida já já. Uma curiosidade, vocês sabem quando está marcado o próximo Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro? Vocês já viram aí na tabela? Dia 4 de novembro é o jogo do segundo turno. Vocês sabem que jogo está marcado para 4 de novembro? A final da Libertadores da América. Ironia do destino. E podem estar lá Flamengo e Palmeiras se enfrentando no Maracanã. Seria a maior decisão da história da Libertadores, porque decidiria o primeiro brasileiro tetracampeão da América. Claro que foi pênalti, carga nas costas do Everton Ribeiro. É uma opinião quase que unânime. Eu também, olhando o lance com atenção aqui algumas vezes, eu achei que foi falta mesmo, hein? O Richard Rios força com o cotovelo, achei que foi pênalti. Agora, o Flamengo teve chance de ganhar o jogo no segundo tempo, desperdiçou oportunidade. Vamos analisar já já. Vamos falar, então, de Palmeiras 1, Flamengo 1. Flamengo foi escalado pelo Jorge Sampaoli, preservando alguns titulares. Ele deixou no banco o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, e decidiu colocar uma formação com 2 pontas, Cebolinha de um lado e Luiz Araújo do outro. E essa escolha
ela foi muito importante para o primeiro tempo. O primeiro tempo, o Palmeiras mandou no jogo. E por quê? O Palmeiras encontrou espaços pelas laterais. O Mike parecia que estava num resort. Uma tranquilidade absoluta, chegava para olhar, para cruzar, para fazer o passe. O Piquerez também desceu algumas vezes apoiado ali pelo Dudu. E por que isso aconteceu? Porque Luiz Araújo e Cebolinha não conseguiram desempenhar a função tática de acompanhar o lateral, de fechar os espaços pelo lado do campo. E isso acabou sobrecarregando os laterais, o Wesley e o Ayrton Lucas, que tiveram que ficar, não conseguiram avançar e nas poucas vezes que foram, não produziram muito. O meio-campo do Flamengo estava aberto, sem criatividade. O Gerson não fez um bom primeiro tempo. O garoto Vitor Hugo, que é muito bom jogador, não esteve bem. O Thiago Maia, sozinho na marcação, não foi bem. E, inclusive, acabou falhando no gol do Dudu, que ele corta errado a bola e sobra para o Dudu fazer. O gol do Palmeiras aconteceu muito em cima de uma falha do Thiago Maia. Flamengo, mesmo assim, no final do primeiro tempo, cresceu, teve oportunidade, uma claríssima com o Cebolinha, né, que definitivamente não emplacou no Flamengo. Ainda não conseguiu jogar no Flamengo o que se espera dele. Teve uma chance muito boa hoje e não aproveitou de novo. Não fez uma boa partida. E perdeu uma chance clara de gol no segundo tempo. O primeiro tempo foi do Palmeiras. O Palmeiras foi melhor. No segundo tempo, o jogo virou. Uma alteração mudou a partida. Everton Ribeiro no lugar de Luiz Araújo. A partir daí, o Flamengo começou a ficar mais com a bola, ele começou a povoar mais o meio-campo com o Gerson e com o Davi Luiz, que se adiantou. O Davi Luiz preencheu muitas vezes esse espaço. O Flamengo empurrou o Palmeiras para trás. O Palmeiras também queria isso, porque queria jogar num contra-ataque, algo que ele gosta muito, e o contra-ataque no segundo tempo foi o que o Palmeiras fez no jogo. Teve pelo menos 2 chances no contra-ataque. E só. O Flamengo controlou o jogo no segundo tempo. Primeiro com a entrada do Everton Ribeiro, corrigindo o posicionamento lá do lado direito, que o Luiz Araújo não conseguiu fazer. Ele conseguiu ocupar melhor aquele espaço, ajudar o Wesley, que teve mais possibilidades de partir e apareceu mais no ataque no segundo tempo. Depois entrou o Arrascaeta. E aí, o que nós falamos desde janeiro de 2019. Ele é um deboche. O Arrascaeta é o jogador mais decisivo do futebol da América do Sul há muitos anos. Ele é o cara que decide a maior quantidade de partidas. Podem pegar os números aí. Quando ele não faz gol, como hoje, ele dá passe para o gol. Na maior parte das ocasiões. E não deu outra. Ele entrou numa boa jogada do Everton Ribeiro, combinando com o Gerson e com o Wesley, cruzamento, e o Arrascaeta de cabeça foi lá e empatou. Merecido o empate do Flamengo. O Flamengo foi melhor no segundo tempo, Palmeiras foi melhor no primeiro tempo. Bruno Henrique entrou, mais uma vez foi bem, não tanto como nos outros jogos, mas levou perigo. Teve uma cabeçada que ele obrigou o Wesley a fazer aí uma grande defesa. Falando em Bruno Henrique, achei que o Pedro no primeiro tempo foi um dos poucos que se salvou no Flamengo. Se movimentou bem, fez bem o pivô, criou oportunidades que uma delas gerou a chance perdida pelo Cebolinha. Achei que o Pedro saiu muito bem no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o Flamengo foi melhor. E eu estou elogiando o Everton Ribeiro, que é um jogador que foi importantíssimo no segundo tempo. O Flamengo melhorou após a entrada dele, sem dúvida. Mas 2 lances, além da jogada do gol que ele dá o passe para o Arrascaeta, foram fundamentais no jogo.
O primeiro, pênalti do Richard Rios no Everton Ribeiro. Ele usa o cotovelo, faz a carga e o Everton Ribeiro é deslocado, cai na área, pênalti. No momento eu fiquei em dúvida, depois eu vi o lance algumas vezes e achei que houve o pênalti. A maioria que está participando aqui pode falar para mim se foi pênalti ou não do Richard Rios no Everton Ribeiro. Eu achei que foi pênalti. Ali poderia fazer com que o Flamengo ampliasse. E um outro lance que o Everton Ribeiro merece ser criticado. Um jogador do talento do Everton Ribeiro, da fama que o Everton Ribeiro tem, muitos consideram o Everton Ribeiro o melhor jogador brasileiro que atuou no Brasil na última década. Eu já ouvi craques do futebol falarem isso. O Neymar jogou lá fora, né? Então muita gente considera que dos jogadores que atuaram aqui, o Everton Ribeiro foi o melhor. Eu acho um exagero. Mas um jogador desta qualidade, desta fama, deste nome, não pode errar o contra-ataque como ele errou. Tinha Bruno Henrique, tinha Matheus França. Era um passe simples. Ele quis segurar a jogada, tentar o drible, tentar a jogada individual, acabou errando o passe e o Flamengo perdeu uma chance claríssima numa bola que ele roubou do Gabriel Menino de fazer mais um gol e ganhar a partida. Então, vejam só, mesmo jogando muito mal o primeiro tempo, Palmeiras sendo melhor, e no segundo tempo melhorando e controlando o jogo e sendo melhor que o Palmeiras e conseguindo um empate, o Flamengo teve chances de ganhar a partida. Tivemos mais um empate entre Flamengo e Palmeiras. O Flamengo não perde aqui, ó, no Allianz Parque, desde 2017. De lá para cá, o Flamengo não sabe o que é perder no Allianz Parque. E hoje mantém essa invencibilidade, mas poderia ter saído com a vitória. De qualquer maneira, empatar na casa do adversário do nível do Palmeiras é um bom resultado, né? Podemos considerar um bom resultado. Mas o Flamengo tinha condições de ganhar o jogo. Não tinha muito claro, cadê a choradeira? Ih, rapaz, para tudo. Que muito claro, muito claro. O choro dá certo. Segundo pênalti não dado para o Flamengo, o Arrasca foi impedido de criar em um impedimento inexistente. É verdade, teve isso também, hein? Um impedimento que não aconteceu no lance do Arrascaeta. É verdade, você percebe que a arbitragem, de fato, ela puxou mais para o lado do Palmeiras. Isso é um fato. E é sintoma da pressão exercida aí durante a semana, né? Não tenha dúvida. O ambiente ficou muito carregado, a pressão muito grande. Olha aí, Cebolinha tem que entrar depois dos 90 minutos. Cebolinha realmente ainda não foi. Boa noite, João. O Arrasca. A gente, como eu digo, a imprensa, todos os veículos, acaba sendo usado para levar essa pressão até o objetivo. Então, a pressão, ela existe realmente e chega através da imprensa. Afinal de contas, as pessoas sabem as coisas através da imprensa. E o YouTube faz parte da imprensa. Você está aqui, está sabendo a minha opinião, está sabendo a opinião das pessoas, está sabendo a notícia do pós-jogo. As pessoas sabem as coisas através da imprensa. Então, a imprensa, ela é mesmo usada através de discursos para levar essa pressão. E hoje em dia, com as redes sociais, além dos comentaristas opinarem, o próprio público aumenta e muito essa pressão que chega sem dúvida alguma. Olha que comparação interessante. Cebolinha é o Vitinho de agora. Só que tem um detalhe, hein, Rubens? O Vitinho era mais técnico. O Vitinho tinha mais qualidade com a bola do que o Cebolinha. O Cebolinha é rápido. É ponta.
Ele está tentando ser driblador, mas não está conseguindo driblar ninguém. Cebolinha não está fazendo mal a ninguém. O Vitinho tinha mais qualidade técnica, hein, do que o Cebolinha. Eu acho, mas é isso. Eu entendi a comparação. Concordo. Custou um valor alto e não está dando certo. É verdade. O Vitinho ficou vários anos no Flamengo. Teve até bons momentos, mas não conseguiu engrenar. Todos os impedimentos do Flamengo eram dados em campo imediatamente. Os do Palmeiras iam para o VAR. Opinião aqui do Ramiro Júnior. Tá dando discussão. O Rogério, não tá nem discussão, né? Porque tá todo mundo unânime aqui na página do Facebook, nos canais João Guilherme para tudo e fala João Guilherme, dizendo realmente que a arbitragem foi ruim. Pênalti, claro, tá dizendo aqui o Rogério. Guilherme Sampaio vai acabar com os melhores jogadores. Sampaoli, né? Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Arrasca, se a mídia não cobrar o treinador, vai dar M. Olha, aí é que tá. Quando se contrata um profissional, quem contrata, e aí no caso da diretoria, tem que saber como aquele cara trabalha. O Sampaoli sempre foi assim por onde ele passou. Ele rodou muito time. Até que no Flamengo ele tem rodado menos. Isso aí que ele fez hoje, de colocar uma formação diferente, ele faz sempre e em maior escala. Vale lembrar que o Flamengo hoje não tinha o Gabigol, que com certeza jogaria, o Léo Pereira, o Pulgar, esses caras jogariam também. E ele tinha essas ausências e optou por botar uma escalação diferente para preservar alguns jogadores. Eu acho que foi um equívoco da parte dele. Poderia ter dado certo? Sim. Mas o Luiz Araújo e o Cebolinha foram muito mal no jogo, não cumpriram a parte tática de fechar os lados do campo, de voltar para apoiar os laterais, e aí o Palmeiras, no primeiro tempo, pelos lados, conseguiu criar oportunidades e foi melhor na primeira etapa. Então, realmente, na prática, mostrou que foi um erro de Jorge Sampaoli. Você não acha que o Pedro, saindo muito da área, não está sendo desfavorecido pelo sistema do Sampa doido? O meio-campo do Flamengo hoje no primeiro tempo, ele não existiu, né? O Gerson não conseguiu jogar, o Vitor Hugo não conseguiu jogar, o Thiago Maia sobrecarregado não foi bem, falhou no lance do gol do Dudu. Então, realmente, a bola vinha muito pouco ao Pedro, ele teve que sair para buscar o jogo e para acionar o Cebolinha, que ele acionou várias vezes. Então, de fato, isso aí prejudicou bastante. Até porque ele não é um jogador de muita movimentação, né, como o Gabigol. Ele é um jogador mais de guardar posição lá na área. Então, isso prejudica, sim, o rendimento do Pedro. Né? Acho que acabou sendo prejudicado, não tenho a menor dúvida em relação a isso. Bom, você entende que o Flamengo perdeu o jogo na escalação? Olha, por causa do segundo tempo, que teve chances, Everton Ribeiro desperdiçou aquele contra-ataque incrível, né, num lance de pereba que ele não é, ele é um grande jogador. O lance do pênalti, que não foi marcado, eu acho que isso aí influenciou mais do que a escalação. A escalação ela foi equivocada, sem dúvida, tanto é que houve uma correção no segundo tempo. Mas o Flamengo teve chances de ganhar o jogo no segundo tempo, já com uma outra formação, e acabou desperdiçando, né? Muita gente falando aqui, continua falando do pênalti, do Everton Ribeiro. Ih, rapaz. Ih, Thiago, vocês perderam o ponto dentro de casa. Está discutindo aqui com algum palmeirense. O Palmeiras perdeu 2 pontos em casa, né? E o Flamengo ganhou 1 ponto fora. É isso. Então, o empate foi melhor para o Flamengo, que teve chance de ganhar o jogo no segundo tempo. É isso aí. Muita gente perguntando do Bruno Henrique, nenhuma informação no momento sobre o Bruno Henrique. Galera, o Flamengo foi operado dentro do chiqueiro hoje. O Flamengo foi operado. A pressão da Leila deu certo. A pressão da Leila deu certo. E alguém dentro do Flamengo tem que tomar alguma atitude, porque senão vai ficar difícil, rapaz. Foi uma vergonha, foi tranco nas costas da Everton Ribeiro, rapaz.
Era pro Flamengo ter saído com a vitória, se não é essa arbitragem vergonhosa e alguém tem que tomar atitude. É porque o Flamengo não é time chorão. Time de chorão, igual o Palmeiras, só ganha na arbitragem. Time de chorão. Absurdo, operação, cirurgia. Cirurgia. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação. Tamo junto, saudações rubro-negras.